Ari Mesquita, vamos falar de política e de juventude hoje, hein? Pois é. E de novo, Gosto. aonde? Camaçari. Camaçari. É uma cidade que tá aqui, ó. Camaçari. Marcando presença. Rapaz, eu acho que foi a Camaçari. cidade que a gente mais entrevistou pessoas. Não sei por quê. Você adora Camaçari, né? Eu gosto de Camaçari, é uma cidade boa. verdade. Cidade boa de se viver, Sempre de se bem-vindo falar, onde a política Você não- ferve. Será que Onde ele vai não falar? tem- Será que ele vai falar do estádio Do hoje estádio, de eu tava novo? pensando nisso. Será que ele vai falar do falar- estádio de novo? Vou falar Será que que é ele uma vai coisa falar? que me incomoda. Vai. Ave Vou falar que é Maria. uma coisa que me incomoda. Ainda mais que tem a ver com juventude. Com certeza. Né? Vamos, jovem. Estamos aqui com um jovem, Cauã Domingues. 20 anos, político. Vamos falar de política de juventude, Cauã. Eu não vou pedir para você contar a sua história, porque vai ter 15 segundos, porque você é um menino novo. Mas você deve ter uma história muito boa na política para contar. Por que que você, garoto jovem, quer fazer política? Bom, gente, boa tarde a todos, Ari, Cissa e meu parceiro Paulo, a todos que se encontram presentes aqui. Meu nome é Cauã Domingues, eu sou cristão, um jovem atuante na política que tem principais pautas como a defesa da fé cristã, a políticas públicas para a juventude, a defesa dos agentes de segurança pública. E eu descobri na política uma arte de transformação social. Eu, desde muito novo, sempre tive esse desejo no meu coração de ajudar as pessoas e foi se aperfeiçoando principalmente pela questão da minha fé, que eu sempre carreguei comigo, de colocar Deus acima de todas as coisas e foi uma das principais coisas que Jesus, quando veio à Terra, ele sempre fez. Ele liderou um povo, ele ajudou as pessoas. Principalmente, isso me remete a uma história bíblica da moça que tinha um fluxo sanguíneo, que ela, ao tocar nas vestes de Jesus com fé, ela procurava por ele, e aí ela foi curada. Pela fé dela, a fé curou. Então, é isso que sempre me cativou na política. A palavra esperança, essa é a palavra que me guia. Me faz acreditar que a gente pode mudar as coisas um dia. Porque fica muito fácil a gente ficar sentado numa cadeira e esperar que tudo mude, que o presidente mude, que o governador mude, que o prefeito mude, e você não muda. Você não começa a mudança por você, Paulo. Entende? Então, eu decidi desde muito novo, e eu creio que ao longo da minha vida inteira Deus me vocacionou para esse momento que eu estou vivendo. Esse muito novo foi quando? Esse momento novo foi o momento que eu decidi ser pré-candidato em Camaçari, né? Hoje eu sou pré-candidato a vereador, ainda muito novo, e às vezes a gente sofre um certo tipo de preconceito, porque as pessoas acham que porque você é jovem... Eu já Ari, fiz juventude, eu sei o que é isso. É por isso que eu tô lhe provocando. Mas Ari, que é jovem, sabe como é esse preconceito que Ari a é gente sofre, jovem? Você é jovem? Falar nisso, o que é ser jovem dentro da política e dentro de um partido político? Ah, pensei que você ia me perguntar o que é ser jovem dentro do espectro. Não. Entendo. Dentro de um partido político. Você mesmo é do PL Jovem de Camaçari, né? E lá, o que é ser jovem? Até que idade você pode ser idade, né? Que idade? componente de um PL Jovem? O que é que se considera jovem Assim, dentro da política? depende muito do estatuto partidário. A juventude é considerada dos 15 aos 29 anos, entende? Mas, Passou dos 29 já não é mais jovem. em alguns partidos... Ainda bem que eu ainda tenho mais um aninho aí. Aí, em alguns partidos o estatuto é diferente, vai até os 35. É mesmo. Mas, o que é... a pergunta que você me fez é o que é ser jovem dentro Sim, da política. isso. É o que eu tava falando exatamente a Paula, é você sofrer um tipo de preconceito. Porque as pessoas, quando veem alguém jovem querendo se engajar na política, eu já vi vários comentários maldosos. A pessoa acha que você é inexperiente, que você não tem capacidade de vencer uma eleição. A pessoa acha que você não vai ter pessoas ao seu lado para conseguir trilhar aquele caminho. E a gente tem que quebrar esse tabu. Na verdade, a gente já tem quebrado esse tabu. Você vê o deputado mais votado do Brasil nas eleições de 2022 é o deputado mais jovem do Brasil, Nicolas Ferreira, entende? E ele consegue ser uma inspiração para vários jovens ao Brasil, principalmente eu que sou um jovem conservador. Ele é a sua inspiração? Ele é a minha maior referência da vida pública. Ele é o homem público mais brilhante da minha geração. Mas eu não vim aqui pra falar dele, vim pra falar de mim. Pode falar. E foi somente um comentário, porque ele foi alguém realmente que despertou mais ainda o desejo que eu tinha de entrar na política. Porque nós não somos políticos cristãos, Paulo. Nós somos cristãos que estamos na política, entende? Então, quando eu sempre faço essas referências bíblicas referente à minha fé, é justamente porque lá no livro de Mateus vai estar dizendo que vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Ficaria muito cômodo eu ser luz onde é luz. Ficaria cômodo eu ser um advogado, que hoje eu sou acadêmico em direito. Ficaria muito cômodo pra mim ser qualquer outra profissão normal. Mas eu decidi ser luz no meio das sombras. Justamente porque eu creio que nós podemos mudar a política. Mas você não acha que essa questão desse preconceito contra, né, a juventude, que você disse que recebe muitos ataques,
não é por conta também de você não vir de um feudo político? Você não ser de uma herança política, de você tá entrando, né, sem uma referência, né? Se você tivesse alguém ali apadrinhando ele colocando no processo, seria mais fácil? Com certeza, porque quando você tem um padrinho político, as coisas ficam fáceis. Mas eu também costumo pensar que as pessoas procuram muito padrinho político quando ela não tem serviço prestado, entende? Mas, realmente, quem não vem de uma herança política fica muito mais difícil, entende, Ceci? A situação é a seguinte, eu vi um comentário uma vez maldoso em que um rapaz, ele já era um pouco mais velho, comentou o seguinte, ele fala, na minha época, os jovens estavam estudando e trabalhando, hoje eles querem se meter com política. Entende? Então é esse tipo de pessoa que não vai agregar nada na mudança do Brasil, justamente porque ela não está preocupada, para ela já foi. Mas ainda existe esperança. E eu não vim de uma família política, realmente, eu creio que da minha família eu sou o primeiro tão ativo. Já teve um tio meu que foi pré-candidato, tem o meu tio-avô, que ele foi prefeito de Cachoeira, mas eu acho que eu sou a primeira ligação assim tão forte com Camaçari. Minha avó ela foi secretária de educação no governo de José Tude, ex-prefeito, hoje vice-prefeito, mas nunca teve assim alguém com mandato eletivo. E isso gera realmente um preconceito ainda pior. Do outro lado, as pessoas costumam pensar, e esse é um preconceito que o nosso pré-candidato a prefeito lá em Camaçari, quer dizer, tem sofrido, né, o Flávio Matos. Ele é um playboy. O cara tem culpa de ter nascido com uma boa condição, graças a Deus por isso, e é isso que a gente quer quando a gente entra na política, que mais famílias possam nascer com essa condição e tenham ascensão social. Então, é um pouco difícil você ser jovem e estar na política. Mas como eu sou um jovem cristão também, eu sou um jovem que ora, que busca sabedoria, que coloca o Senhor na frente de todas as coisas, que pede Ele um direcionamento, que guia os meus passos. Antes de estar aqui na entrevista, eu estava orando ao Senhor justamente pedindo sabedoria, que Ele me guiasse em todos os comentários, em todas as falas que eu fizesse, porque é isso que eu acredito. E essa é a minha esperança, que as coisas vão mudar. A minha esperança está em Cristo. Agora, Cauã, você tem 20 anos, não é isso? Com que idade você viu a necessidade de entrar na política? Você fala muito do cristianismo, né? Da sua fé. Como é que isso interferiu na política? O que é que você traz aí, não sei se eu posso dizer da igreja ou do cristianismo em si, que está dentro de você, para a política? O que é que afeta? O que é que tem de diferente em você ser cristão? O que você, né, sempre fala, faz questão de falar, para a política? Muito bom sua pergunta, Cissa. Esse desejo despertou em mim ainda muito cedo. Foi logo na primeira eleição para prefeito de Alinaldo, que aí eu já tinha uma idade mais avançada. Eu tinha 13 anos quando ele ganhou aquela eleição, 2 de outubro de 2016. E aí, quando ele virou prefeito, a história de vida dele me cativou, porque ele foi alguém que surgiu da feira de Camaçari, do centro comercial, alguém que ninguém dava nada. Era uma simples liderança de um ex-vereador chamado Blumet, e ele não tinha essa condição social que a maioria dos vereadores e candidatos tem hoje, mas ele conseguiu chegar lá e ser prefeito da 4ª maior cidade da Bahia. E aí eu comecei a dar meus primeiros passos na política, vou dizer assim, tava engatinhando. E aí fui crescendo. Aos 16 anos. Não, aos 13 naquela 13 época. Eu anos? tinha 13 anos, isso. Ele tinha uma idade mais avançada, 13, entendeu? Mas achei mais avançada, eu vou dizer assim. Mas, graças a Deus, ali eu fui dando meus primeiros passos, fui caminhando. Depois eu consegui, eu já tinha a idade para poder me filiar a um partido político. Naquela época eu recebi o convite do presidente do PSDB, Camaçari, ex-presidente, né, agora Valdir Freitas, na época era Otaviano Maia. E aí eu fui presidir o PSDB Jovem. Comigo. É mesmo, Otaviano? Eu gosto de graça gente daquele boa, cara. Gente boa. Ele é. E aí eu tive a oportunidade de presidir a juventude do PSDB. 29 anos. E tive... Eu sou precoce que nem ele. E tive o privilégio de ter meu primeiro colégio político. Ali eu aprendi muita coisa. Hoje eu me encontro presidente do PLJ porque eu precisava de um partido que tivesse uma identidade alinhada aos meus princípios e valores. E é muito difícil você encontrar isso na política, porque os partidos estão sempre se vendendo. Eu tô vendo hoje um republicano sentando para negociar com Lula, entendeu? E eles se intitulam o verdadeiro partido conservador do Brasil. E aí você vê como é que um partido conservador cristão está alinhado com um governo que ainda no domingo fez aquelas falas desastrosas e criminosas sobre o Estado de Israel. Fez aquela comparação. E aí, o que mais interfere nesse fato de... É porque eu nem sempre fui cristão, entende, Cissa? Aí eu já tinha esse desejo de entrar na política. Quando eu fui cristão... Você tornou-se cristão depois dos 13 anos? Depois dos 13 anos. Eu me tornei cristão. Eu me batizei dia 6 de junho de 2021. Eu sou muito bom com datas, deu pra perceber. Boa, velho. E aí, a partir dali, cada vez mais o Senhor foi guiando os meus passos. E eu percebi que não era a minha religião que teria que se adaptar à política. Mas a política tinha que se adaptar aos meus princípios naquele momento e valores. Então, é uma situação um pouco complicada você ser um cristão e estar na política, porque você
não pode fazer tudo que os outros candidatos fazem. E isso torna uma certa desvantagem para você. Mas como eu sempre disse, e disse no início, que a minha esperança e a minha confiança está naquele que nunca falha, para mim eu não vejo mais dessa forma, entende? Por exemplo, o cristão que está na política, ele não vai ficar fazendo negociação com assessoria, ele não vai ficar fazendo negociação com seus valores, com outros partidos. Menino, não fala Entende? isso, Não, eu posso falar isso porque eu posso sustentar isso. Entende? Porque assim, Ari, a gente não pode perder a nossa essência. A gente não pode... Essa, na verdade, é o que eu falo, que essa é a verdadeira vocação que o político cristão, verdadeiro conservador, deve ter. Mas que na prática a gente sabe que 99,9% não age dessa maneira. Pronto, então me deixe no 0,01%. Então, pronto, você tá no 0,1. Obrigado. Realmente, Ari, assim, algumas pessoas só se aproveitam do nome de Cristo, porque a gente é uma nação majoritariamente cristã, para conseguir alcançar os seus objetivos políticos. Mas não pode ser assim, não é para ser assim, por isso que não adianta você entrar no sistema e fazer parte do sistema. Às vezes as pessoas me acham louco quando eu falo isso, e aí já vai mais um preconceito. Você é jovem, você vai entender o mundo, como é que funciona, quando você chegar lá vai ser diferente, mas não é assim que eu quero. Se for pra entrar lá e fazer parte do sistema, eu tô fora. Que me caçem, que me prendam, que me matem, que façam o que for, mas eu não vou perder as minhas essências e os meus valores, entende? É isso que eu vivo e é com isso que eu quero carregar. Aí você vê, o cara se diz cristão. Aí tem até um pastor, entre aspas, vou dizer assim, porque pastor não é uma profissão, é uma vocação, é uma unção. Aí o cara tá na Câmara Federal, o pastor Henrique Vieira do PSOL. Aí você vê, o cara se diz pastor, o cara apoia a ideologia de gênero, o cara apoia a legalização do aborto, legalização das drogas, entende? Então ele tá deturpando tudo aquilo que ele diz que acredita. Então isso não cabe mais ao povo cristão. Eu acredito muito que para que os maus vençam, é apenas o bem se calar, só isso. Então, se eu deixar de ocupar esse espaço... o bem nesse caso? Eu vou chegar lá. Se eu não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar por mim. Essa pessoa pode ter valores diferentes dos meus. Então eu não quero deixar essa oportunidade para outra pessoa. Você falou aí sobre vocação, e é como eu disse, Deus me vocacionou a vida inteira para esse momento. Você pergunta sobre... Repete por gentileza. O que seria o mal, não foi? O que seria o mal, é isso. Que você fala, Pronto. você separa a política do bem e do mal. A gente separa... Qual é a Seria política esse do bem e qual é a qual política do mal? Porque assim, eu vejo muito, e eu vou explanar um pouco, essa política, né, pós-Bolsonaro, uma política muito raivosa de um lado. Com o Bolsonaro, né? Isso foi em 2014. Sim, pra cá. Desde a eleição com a Aécio. Desde a Aécio. Aí tem que Mas deixar isso bem agora- claro. sim, porque mas fica parecendo agora que bota tudo no colo de Sim, Bolsonaro. Mas agora Eu que também acho, Bolsonaro Paulo. quer. agora que ficou mais latente essa questão política, né? Do Bolsonaro abraçou a causa em 2018 e ele abraçando a causa que virou a alvo. Aécio Tudo não bem. abraçou de forma, Pronto. Teve né? que mergulhar. Porque você não pode comparar, Ari, a velha política com a O nova. que eu quero dizer é o seguinte: existia um discurso, né, de que Bolsonaro é conservador, é o que vai fazer a nova política, sabe, todo aquele discurso que a gente sabe. Saiu Bolsonaro, entrou Lula, né? Aí toda a investigação que foi feita com Lula agora está sendo feita contra Bolsonaro, e se comprovando de um lado, e se comprova do outro, e isso cada dia mais coloca todo mundo na mesma bala. Todo mundo... A perseguição é a mesma, só muda os nomes. Pois Só muda é. os nomes. E as comprovações são as mesmas. Porque assim, Os métodos são os mesmos. os mesmos. Será que o resultado é o mesmo? Será que o Bolsonaro vai Eu vou ser chegar lá, presidente daqui a 4 anos? Se a gente for... Será? Funciona da Essa seguinte lógica. forma. Então assim, eu entendo que hoje em dia não existe político bom, político mau. Existe político que tem a boa vontade de fazer. Né? Aquele político que tem a boa vontade de fazer, ele se destaca. Aquele político que não tem boa vontade de fazer, ele não se destaca e ele não vai. E aí você vê, né? Você vê grandes políticos sendo indiciados, grandes políticos sendo caçados, justamente por isso, por aqueles que disseram outrora de que iria, né, praticar uma boa política, isso, aquilo, estão sendo presos ou caçados. E aqueles que nunca falou nada, né, de bom, de ruim, estão aí. Então, eu acho que o foco da política, ela tem que ser nas ações, e não do que é bom, do que é ruim,
Porque nós não somos deuses, né? Pra É porque dizer o que palavras bom e o são que só ruim. palavras quando suas Sim. atitudes são contrárias. O Sim. que acontece é o seguinte, é bom a gente citar o saudoso e ilustre professor Olavo de Carvalho, porque ele dizia várias frases. Você também é Acuse-os... aluno de Olavo? Não cheguei a ser aluno, né? Mas se você fala um admirador, sim. aí, acuse-os do que você é, chame-os do que você faz. Se não prendermos os comunistas pelos crimes que eles cometem, eles irão nos prender pelos crimes que não cometemos. Então funciona da seguinte forma. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 1000 quilômetros, isso que está acontecendo. O PT e a esquerda em toda a América Latina já vinha querendo aparelhar o Estado há muito tempo atrás. Você vê que Lula, antes de conseguir chegar ao poder, foi candidato à presidência da República 4 vezes. Isso. Então, Ele eles perdeu 3 e ganhou 1. construíram durante 30 anos para conseguir aparelhar o Estado. Hoje eles têm juízes federais, o novo ministro do STF, Flávio Dino, eles têm parlamentares no Congresso, que é o famoso centro democrático ali, que eles conseguem negociar sempre para ter a governabilidade que eles precisam. Eles têm professores universitários. Ali, deixa eu te falar uma coisa. Eu, durante o meu ensino médio e durante a minha vida acadêmica, que agora eu tô no 5º semestre de Direito, eu só tive professores petistas e tinha alguns que realmente eram filiados ao PT de carteirinha, tais como professor de História, Geografia, Redação, Inglês. Eu só cheguei a ter um único professor agora na faculdade, no 4º semestre, que foi o passado, que tinha um perfil mais conservador. E o que acontece é que eles conseguiram aparelhar o Estado e hoje em dia ele simplesmente faz o que quer. Você vê que o Alexandre de Moraes, ele devia se intitular o imperador do Brasil, porque é o cara que diz que os advogados não podem conversar entre si na ação. O cara tá ferindo tudo que a Constituição diz e a OAB teve que intervir não intervir diretamente sobre a decisão dele, porque a OAB não tem poder para isso, que o Supremo Tribunal é a Suprema Corte, é Supremo, como tá dizendo, né? Mas teve pelo menos que se posicionar. Então... Essa é a sua opinião como acadêmico de direito ou como político? Eu acho que como os dois, minha opinião costuma ser a mesma, porque eu sou uma pessoa só e minha opinião só tá sujeita à Bíblia. Então, se a minha opinião vai de contra a Bíblia, eu tô errado e a Bíblia tá certa. E aí eu tenho que me adequar à Escritura Sagrada. Mas o que acontece? Eles agora vão prender Bolsonaro porque é uma ameaça em potencial, se chegarem a prender. Você acredita que vai ser preso o Bolsonaro? Eu espero que não, porque eu não creio que alguém que não cometeu crime algum deva ser preso. Mas, pelo que eu estou vendo, dito... Você veja só, eles dizem que teve uma reunião que Bolsonaro estava planejando um golpe. E agora veja se eu vou fazer uma reunião planejando um golpe e vou deixar alguém gravar. Você assistiu a gravação? Entendeu? Você assistiu a gravação? Não cheguei a assistir, não. Vou Uma ser hora, sincero. 1h30. Vou ser sincero, não cheguei. Não, não assisti completamente, não. E. Você é cristão. Sim. E aí eu vou nessa. Ele pode não ter feito, mas se ele anda com quem quer fazer, ele é? Se ele anda com quem quer fazer? Ele é. Não, você não teria deixado Se você fazer. está mal acompanhado, Pronto. cercado de pessoas que querem aquele objetivo que ele está sendo acusado, ele está dentro desse bolo? Realmente, você ser mal acompanhado é um defeito. Pronto. Isso é algo ruim. Esse é um grande defeito da política hoje. Isso é ruim. E você, enquanto jovem, o rapaz que está daqui do outro lado, eu acho que eu tenho de vida política. Eu comecei jovem que nem você, eu gostaria de ouvir isso aos meus 20 anos de idade. Com quem você anda é muito mais importante do que com quem você é. A própria Bíblia diz isso, né? Cuidado com Judas. Isso é um fato. Por isso que você tem que andar com pessoas alinhadas a tudo aquilo que você acredita. Que você pensa. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso aí, Cissa. É isso aí. Então, eu acho que, infelizmente, ele está correndo um sério risco por conta exatamente de estar mal acompanhado. Mas a entrevista é com você é um grande jovem. Tem a história dele. Eu acho que você tem uma história bonita para contar. Eu acho que eu tinha que lhe falar isso. De alguma forma, eu achei que eu precisava lhe falar isso. Eu agradeço pelo conselho, porque isso é muito bom eu saber isso no início da minha vida, né? Um dos meus professores já tinha me dito, tome muito cuidado com o que você faz na sua adolescência, porque futuramente pode ser usado contra você. Entende? Então... Com certeza. Mais importante. Então, você falou que você é presidente do PL Jovem em Camaçari. Como é que é esse suporte do partido? Como é que o partido lhe ajuda? Nacionalmente você tem contato com o Valdemar, com o partido, estadualmente com o João Roma? Como é que o partido lhe acolhe e lhe ajuda lá em Camaçari? Sim, tenho contato com o presidente estadual João Roma, com a vice-presidente doutora Raíssa Soares, com o presidente do partido na cidade, Márcio Roberto, só que agora vai renovar a comissão, não sei como é que vai ser. E eu também sou vice-presidente do PL no município.
A nível nacional, eu tenho contato com os rapazes do PLJ, o Michael Sullivan, que é um influencer que é do PLJ, o André Nogueira, tem o Carmelo Neto, que é deputado estadual pelo Ceará, e a gente se comunica muito bem, a gente tenta fazer um trabalho de base, justamente esse como eles fizeram lá 30 anos atrás, porque a presidência da República ela é a cereja do bolo, a gente tem que montar as bases de agora, montar um exército pra gente conseguir ter pessoas politizadas, capazes, que as pessoas defendam aquilo que acreditam e que elas saibam que elas estão defendendo, entende? Porque tu entende que, por exemplo, se você perguntar sobre a situação de Israel e a Palestina, vai bater palma pro que o Lula disse sem saber o que aconteceu, entendeu? Mas essa é a forma da gente fazer política, instruir as pessoas, fazer com que elas estudem o que elas estão debatendo. E com isso, com fé em Deus, a gente vai fazer um exército. A meta do PL é ganhar a eleição em 1000 prefeituras no país, eleger o máximo de vereadores possíveis, porque 2026 passa por 2024 e a gente precisa ter pessoas alinhadas aos nossos valores do partido para poder governar. Você falou de pessoas alinhadas aos valores do partido. Isso é porque o PL na Bahia tem elegeu 4 deputados estaduais. Roberta Roma, Capitão Alden. Não, estaduais. Estaduais. Diego Castro, Leandro de Jesus, Vitor Azevedo e Raimundinho da JR. 2 deles estão na base do Jerônimo. governo. Eles não estão alinhados com os pensamentos do partido. O que você acha disso? O Vitor Azevedo ele tem uma justificativa de que o mandato dele precisa trazer resultados. E isso divide opiniões. Porque assim, isso é um fato. Quando você ganha a eleição, é hora de você descer do palanque e trabalhar. Quem ganha governa, quem perde faz oposição. Fato. Porém, acontece que ele tem ultrapassado os limites. Entende? Quando você passa a querer colar sua imagem no governador Jerônimo, que é um quadro do PT, quando você se alinha a esse tipo de, como você falou anteriormente aí, né, com quem você anda diz mais sobre você do que as suas próprias ações. E isso é lamentável. Um político do PL tá alinhado a um governador petista, porque a Bahia sofre um caos em todas as áreas há 17 anos que é governada pelo PT. E o Raimundinho da JR, eu vou falar porque a gente tá aqui, né? Pra mim ele já era um 7-1. De fato, que ele já era alinhado com o Luiz Caetano, que é lá de Camaçari, que lançou ele deputado estadual na eleição de 2014. Você achava que, na verdade, ele já entrou e todo mundo já sabia. Então, cabe agora à executiva estadual do partido dizer, junto com o Conselho de Ética, se eles permanecem ou não. Isso aí já cabe ao presidente João Roma e tá fora do meu mérito. Eu posso dar minha opinião como pessoa. O cargo dele como vice-presidente da... Vice-líder do governo já era um cargo do partido, do PL, que caiu no colo de Diego Castro. Diego repassou para ele. Segundo o Raimundinho, relatou pra gente aqui. Né? E assim, Raimundinho, ele costuma dizer que o PL não deu o cargo dele. Nunca investiu um centavo na campanha dele. Então ele tem um cargo dele. Não é do partido. Pronto. A gente... O que é que você acha disso? Tem um ditado muito conhecido que é assim, quem tem boca, fala o que quer. Eu não tenho nada contra a história do deputado Raimundinho, não. Pra te ser sincero, não conheço pessoalmente, nunca tive a oportunidade de bater um papo com ele, não estou falando dele como pessoa, estou falando da forma como ele faz política, que pra mim não é correta. E ele é vice-líder hoje do governo, se é por um cargo, por mérito dele, pronto, que bom pra ele, ele só não pode associar aquilo ali ao PL. E quando ele diz que o cargo é do PL, eu vejo muito do que aconteceu lá no Congresso, lá em Brasília, né? No Senado Federal, quando eles conseguiram reeleger Rodrigo Pacheco presidente do Senado, o senador Jacques Wagner, em uma entrevista, disse que achava justo que fosse incluído senadores do PL também na mesa diretora da presidência do Senado. Isso é democracia. Sim. O que não pode porque, assim, vice-líder do governo já é uma coisa mais... que ele tá alinhado ao governo, entendeu? Que ele não é oposição. Você não acha que foi uma inabilidade política do partido na Assembleia? Não, porque Raimundinho já estava decidido, como ele falou, disse que o PL não investiu um centavo nele. Não, escute. Foi o que sobrou. Raimundinho... Na verdade, nesse caso da mesa diretora que sobrou, foi inabilidade política do PL, isso é fato. Se tivesse organizado... Se tivesse organizado, não era um cargo que era do PL. Seria de outro partido. Entendeu? Eu entendo, Ari, o que você está falando. Mas como eu não vejo como uma inabilidade política. Na verdade, eu acho o João Roma um grande articulador político. Ele é um político hábil. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. Mas Roma não tinha acesso, que Roma não era deputado. Roma não é deputado. Roma é presidente do partido e tudo que diz respeito ao PL na Bahia, ele responde. Então, ele devia ter sentado... Na Assembleia, não. Pronto. Mas eu tô falando da nível partidário. Todos aqueles que estão ali têm um partido.
Ele devia ter reunido os deputados estaduais do partido e ter conversado, dialogado, dado uma orientação. Mas ele buscou os Ele deputados, pode... Aí você só entrevistando ele, chamando ele aqui, eu posso Tá até vendo? passar o contato, entendeu? Mas Nós eu temos. gosto disso, eu acho que o político tem que ser apertado mesmo, aí não deve ser colocado em pedestal, não. Tem que responder tudo que tá aí mesmo. Você é um ferrenho opositor ao PT. Com certeza. Você chegou a viver alguma coisa da gestão de Caetano lá em Camaçari? Era muito novo, então não sei te dizer com tanta convicção, só pelo que eu estudei. Vivi mais a gestão de Ademar Delgado, que foi o sucessor de Caetano, era do PT, na verdade, em uma entrevista recente ele disse que nunca se desligou do PT, então continua no PT até hoje. Morava próximo a mim, ele mora lá, era em Bepe também, e foi uma gestão desastrosa. Foi a primeira vez que não tivemos a festa de Réveillon, que aquece o comércio local, não tínhamos coleta de lixo, no final do mandato dele demitiu todos os funcionários, foi algo que não deve ser lembrado por Camaçari. Então, eu já conheço o modelo PT de governar no município. E aí eu te faço até uma pergunta, Paulo, o que Caetano quer fazer agora que não deu tempo de fazer em 8 anos de gestão? Fica o Aí a critério. gente vai chamar Caetano aqui Entende? pra responder. Pra ele responder essa Espera. pergunta. Mas é isso, então, mas você, pela história que você conheceu de Caetano, que você sabe, que você vê que o PT governa, que você fala, a forma PT de fazer, a forma PT de ser, por que você acha que o PT não deveria nem pensar em querer voltar para Camaçari? Porque tudo que eles trouxeram para Camaçari foi um retrocesso histórico. Na verdade, trazer o PT de volta à prefeitura de Camaçari seria um retrocesso na política camaçariense que faria com que o povo pagasse o preço por isso, entende? E a gente já tem um retrocesso na história da República Brasileira com a volta de Luiz Inácio à presidência e a gente tem o PT governando aí a Bahia durante 17 anos e nós estamos vendo um modelo de governar que não dá certo. Aqui em Lauro, uma das cidades mais perigosas da Bahia, eu não me sinto seguro ao sair na rua. Camaçari sede, também não me sinto seguro ao sair na rua, isso é uma competência estadual e a gente vê que não há um investimento direto nos agentes de segurança pública e não é só isso que está na pauta da segurança pública, como também a educação, o lazer, o esporte. Então, se um gestor não consegue governar, se ele diz que não tem jeito para resolver, ele simplesmente pede para sair e coloca outro no lugar, porque alguém tem como resolver. Eu acho que um gestor de verdade, ele chama para si a responsabilidade, atende o pedido da população e resolve o problema. Cauã, você falou aí do retrocesso político, né? Trazendo o Lula de volta. Sim. E caso aconteça em Camaçari. Mas a gente sabe também que Camaçari é muito polarizado, né? Sim. O vermelho e o azul. O azul também já esteve no poder por muitos anos, em algumas gestões. Como é que você vê a diferença da cidade no poder do vermelho, no poder do azul? E o porquê que muitas coisas também não foram feitas, nem na gestão do PT e nem do outro lado. Que pergunta maravilhosa. Eu tô amando essa entrevista, vou te contar. Isso aí, Muito obrigado pela ótimo. pergunta, Cissa. E a diferença é a seguinte, ela é clara. Nós temos certeza que Camaçari é uma cidade polarizada e sempre foi o azul contra o vermelho. Só que tem um porém nisso tudo aí. Desde 1985, o único candidato da oposição na cidade é Luiz Caetano. Quando não é ele, é a esposa, Ivoneide Caetano, que foi candidato em 2020. Hoje, na abertura dos trabalhos legislativos, o prefeito Elinaldo Araújo citou uma situação que aconteceu em 2018. Eles fazem pesquisas internas e tem um candidato a vereador da nossa base hoje, pré-candidato, né? Não pode ser chamado de candidato ainda, da nossa base, que ele é subsecretário de Serviços Públicos, é o Jackson, que lá é conhecido como Jackson do Gravatá. Foi vereador de 2 mandatos em Camaçari, bastante atuante, né? Dentro das pautas que ele defendia. E ele hoje está no nosso grupo. Em 2018, né, antes da eleição de 2020, havia uma pesquisa para ver quais seriam os candidatos que bateriam de frente, tete a tete com o Elinaldo na urna. Jackson era o que mais despontava. Aí quando você pega 2020, Ivoneide Caetano oficializada como candidata a prefeita de Camaçari. Então, é um projeto familiar. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que ainda falta muito a se fazer em Camaçari, mas que a cidade se desenvolveu muito mais e que a gente vai fazer muito mais. E é só você olhar pelo modelo de Elinaldo, não de governar, mas de fazer política. Ele faz de uma maneira democrática, onde o seu próprio grupo escolheu o candidato, onde os vereadores se posicionaram, onde os secretários se posicionaram, onde a população foi ouvida na rua, e Flávio Matos foi o nome desejado para continuar o trabalho. E a mudança vai continuar, porque Flávio é o novo. Ele é alguém jovem, com vontade de trabalhar, cheio de energia. Então, vamos deixar o passado no passado. O Caetano já deu a sua contribuição à cidade. Nós temos que ter a humildade de falar que todos que passaram deram a contribuição, positiva ou negativa. Então, é o momento do novo de governar. E a gente tem que se livrar de uma vez por todas desse projeto familiar. Nós falamos pro Flávio, que esteve aqui sentado com a gente bateu um papo, Sim, conversando. eu lembro. A gente até falou que ele seria o nome escolhido porque existia uma dúvida entre
A juventude dele com a experiência de Tude. Eram dois nomes que estavam se discutindo. E que provavelmente ele seria Nos um bastidores nome todo mundo ia mais saber. jovem, porque do outro lado, Caetano, por ser uma pessoa mais, né, experiente, vivida, ele faria esse contraponto. O que você achou disso, dessa escolha de, tipo, da juventude vencer essa experiência nesse critério de escolha? Eu achei que o prefeito Elinaldo provou mais uma vez a sua capacidade de liderança quando escolheu Flávio Matos para o nome à sucessão. Porque quem conheceu o Flávio sabia que ele trilhou esse caminho. Ele estava de domingo a domingo na rua. Ele tem um projeto chamado Gabinete de Rua, que ele estava na porta das pessoas conversando, ouvindo as demandas, solucionando os problemas. Ele fazia o atendimento no Gabinete 14 até 2 horas da manhã, com toda a equipe dele. Tava todo mundo na rua. O melhor gabinete é esse, é a rua. Entendeu? Esse que deve ser o gabinete de um vereador. E Flávio foi se desenvolvendo, foi crescendo nas pesquisas. E quando nós fomos ver a proporção gigantesca que a pré-campanha de Flávio já tinha acontecido, nós tínhamos certeza que ele seria o candidato escolhido. Até porque a gente também sabe que, apesar do nosso adversário ter tomado chumbo 2 vezes pra gente, essa eleição tá um pouco mais difícil, mas eles vão tomar chumbo de novo, porque o PT realmente trouxe o ladrão de volta à cena do crime na presidência do país. Então, o grupo de Caetano saiu fortalecido um pouco na cidade devido à eleição estadual ou à eleição federal. Mas eu creio que Flávio tem as condições necessárias e atende todos os critérios pra gente conseguir vencer essa eleição. E como é que tá Cauã nas ruas? Quais são as plataformas de trabalho que você está vindo, né, e apresentando para essa juventude? Eu apresento à juventude que a gente precisa de algo chamado oportunidades. Que Camaçari foi conhecido assim durante muito tempo como terra das oportunidades. O jovem, às vezes, ele tem um talento, um dom. Existem vários outros Cauãs em Camaçari que devem ter a chance e a oportunidade de ser revelados ao mundo. A gente precisa fazer um trabalho em que a gente encontre jovens na periferia de que não tem a oportunidade de bater no gabinete do prefeito e ter o problema resolvido. A gente tem que ir buscar essas pessoas, tem que mapear, tem que saber onde elas estão. O jovem às vezes só precisa disso, e eu não tô falando só de talento na política, existem tantos outros talentos. Quando uma pessoa passa na universidade pública, que ela tem a vocação dela revelada através do curso que ela escolheu, a gente tem que ter um representante jovem. Porque a juventude não quer mais ser representada, ela quer representar. Porque toda vez que um candidato vem, ele vem com aquele papo de que ele valoriza a juventude. Ele bota a juventude de fulano. E quando chega lá, ele nem sequer atende a ligação do jovem que apoiou ele não tá nem aí pra demanda que o jovem que apoiou ele tá falando. Eu sei disso porque eu fui prova disso, depois fui buscar minha independência política. E... Você foi usado dentro do processo, assim, já como... acontece, porque como você falou, sou muito novo e eu creio que quando eu tiver a oportunidade, quando eu for mais velho, de poder falar pra alguém mais novo tudo que eu vivenciei também, acho que a pessoa vai estar mais preparada, assim como você falou comigo. Então eu sempre fui alguém que gostava de ver o melhor nas pessoas, de acreditar no melhor nas pessoas. E a política, às vezes, decepciona você, não a política, mas as pessoas que estão nela. E aí eu fui usado. Você nunca vai me ver em entrevista falando mal de alguém que eu estendi a mão, porque eu acho que se uma pessoa estendeu a mão a mim, eu tenho que estender as duas a ela. Mas fui usado e depois fui buscar minha independência política. E vida que segue, bola pra frente. E hoje eu sou pré-candidato, ele também. E meu destino político está na mão de Deus e do meu líder político, Elinaldo. Cauã, você acredita que você seja um jovem que destoe um pouco dos outros jovens por esse interesse político? A gente sabe que a gente vive em um país em que, culturalmente, tradicionalmente, não se insere o jovem na política. É vantajoso para os peixes grandes que muitas pessoas fiquem alienadas à política, né? Como é que você traz essa importância da política? Porque, como Paulo fala, a política está em tudo. E aí as pessoas falam, eu não gosto de política, eu não vou me envolver em política. Como é que você consegue ir se inserindo aos poucos e trazendo cada vez mais jovens para a política? Ou você acha mais fácil estar em meio de pessoas mais velhas, mais experientes? Ou você faz esse trabalho de tentar trazer mais jovens para a política? A política, ela tem a arte da influência, Cissa. Então, toda vez que você se posiciona politicamente, você está influenciando outras pessoas. E às vezes você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você influencia para o bem, às vezes você influencia para o mal. Então, toda vez que eu subo na tribuna da Câmara para falar alguma coisa, inclusive agora em Camaçari vai ter audiência pública do Plano Municipal de Juventude, que a gente vai debater os próximos 10 anos de políticas públicas para os jovens que a gente quer. A juventude tem que estar lá. Aí a gente tem que fazer um chamado público, porque aí tem um pessoal, tem uma praça lá muito famosa chamada Praça Brantes,
Tem um pessoal lá da cultura, tem um pessoal lá do esporte, tem o pessoal do lazer, e aí quando eu falo cultura, tem arte. Quando eu falo esporte, tem o pessoal da pista de skate. Eles têm que estar lá, porque não tem... É um ditado assim, ó, nada de nós sem nós. Agora eles vão e eles vão? Eles têm... Não, eles têm que ir. Tem que ir. Nas anteriores. Nas anteriores não compareceram, então não adianta você só reclamar. Você tem que estar lá para solucionar, para dizer qual é a solução do problema, para dizer o que você precisa. Então a gente faz esse chamado para eles estarem lá em março agora na audiência pública do Plano Municipal de Juventude e a gente vai estar lá falando o que a gente quer para os próximos 10 anos. A gente vai estar cobrando o que a gente merece. A gente vai estar influenciando outros jovens a cada vez mais se envolver na política, porque quando você se envolve na política você não necessariamente precisa ser pré-candidato. Você pode se envolver nos bastidores, porque tudo é política, toda decisão que você toma é uma decisão política. A juventude tem que se interessar por política, porque quem não vota vai ser governado por alguém que foi votado. Isso é um fato. Como é que você, como presidente da juventude, né, lá de Camaçari, do PL, tem se comportado junto a atrair novos jovens para o partido, né? Como é que funciona todo esse processo? Quem quer se interessar pela política, né, desde jovem, como é feito esse processo de trazer essas pessoas, esses jovens para o partido? A gente busca pessoas que tenham perfis alinhados ao do PL, né? Que sejam pessoas conservadores, a favor do Estatuto do Armamento, que sejam contra a legalização das drogas, enfim, todos aqueles ideais que o PL tem. A gente busca jovens conservadores. E a gente faz o nosso papel enquanto juventude. Como está sendo criado agora, por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp, agora há pouco, antes de vir para cá, referente a uma reunião com todos os presidentes da juventude partidárias da base governista do prefeito, para a gente debater justamente sobre o PMJ, o Plano Municipal de Juventude. Então, a gente busca esses jovens, mas nada impede também que eles batam na porta e sejam bem recebidos, porque, como eu falei a você, a gente tem que montar um exército e vai ser um trabalho de formiga, vai ser demorado, mas no final vai valer a pena, porque a gente faz isso pelas juventudes que estão por vir. A minha geração tem a obrigação de consertar o que a geração passada estragou, assim penso eu. O que faltou os jovens de antes fazerem para que você tivesse um caminho mais livre e pudesse fazer política hoje? O que faltou para a juventude que passou há 20 anos atrás, quando você ainda não era nem nascido, e feito de política de juventude, para que você hoje tivesse um caminho mais aberto e uma liberdade maior para fazer política? Posicionamento. É o que falta até hoje em alguns jovens. Posicionamento. Porque quando você deixa de se posicionar, alguém vai se posicionar por você. Quando você deixa de fazer, alguém vai fazer por você. Quando você deixa de ocupar algum espaço, alguém vai ocupar por você. E a maioria dos jovens está preocupado com o final de semana. Com festa, com paredão, com bebida. Não está preocupado com o futuro do seu país. E aí que está o problema. Porque quanto mais a gente prolonga esse debate, essa discussão, as coisas pioram. E está piorando. Muito. Ao meu ver, com esse governo desastroso, que a gente vê um déficit de mais de 200 bilhões de reais nas contas do governo federal. Então, são dados e informações que às vezes muitos jovens nem sabem. Se os jovens daquela época tivessem se posicionado, eu digo até os jovens cristãos tivessem se posicionado de maneira mais severa, eu acho que o Brasil não estaria da forma que está. Porque eles fizeram o trabalho, a esquerda fez o trabalho deles, o trabalho de formiga de 30 anos. Você vê que a Bahia é governada há 17 anos pelo PT. O Nordeste é o maior reduto eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Você vê que a maioria dos professores universitários são professores de esquerda, tanto que a maioria de algumas, eu não vou citar nomes de instituição, mas algumas universidades públicas, elas são portais para a pessoa utilizar entorpecentes, utilizar drogas, consumir bebidas alcoólicas, práticas imorais, e isso deturpa tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que um dia foi ensinado a gente, instruído. E teve até um projeto do meu amigo Diego Castro na Assembleia Legislativa muito interessante, que para ser feito um exame, um teste toxicológico antes do Eu achei bacana também Alexandre Aleluia, também é vereador do PL em Salvador, ele fez para multar quem estiver usando usuários de drogas. Porque, pelo que a gente está vendo, as atividades educativas não estão funcionando mais, a pessoa quer se drogar, quer sentir aquilo que ela está sentindo naquele momento, e isso, querendo ou não, prejudica a saúde dela. Isso destrói famílias, usar drogas, e a gente tem que tomar alguma atitude, tem que tomar alguma providência, sem
ferir os direitos humanos. Hoje em Camaçari você acha que a droga toma conta da juventude? Hoje você tem mais jovens procurando a escola, a educação do que Não só as ou mais a drogas, droga? Não só as Esportes. drogas, mas a facção criminosa também Tá tomando conta? toma conta, e isso é perigoso, isso é muito ruim. Quando você... A gente falou sobre a idade de cada um de vocês no início, e aí você, melhor do que eu, tem a ciência disso, de que pra você ter notícia antigamente de facção criminosa, você tinha que ligar a TV e ver o que estava acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Hoje abre a janela. Hoje tá aqui. Só abrir a janela. Hoje tá aqui. Tá em Lauro de Freitas, tá em Camaçari. Tá muito perigoso. Então nós temos que tomar uma providência, temos que ter mão firme. O novo presidente quer dizer, ele foi presidente reeleito, na verdade, de El Salvador, Bukele é o nome dele. Ele deu um discurso bastante interessante e citou até o Brasil, né? Que ele tem uma frase bem assim: a verdade é que quando um país não resolve o problema é porque não há vontade política de resolvê-lo. E porque muitas das vezes eles, os governantes, são parceiros de criminosos. Então, isso é uma das pautas que eu sou contra. Que a gente tem que, na verdade, eu sou a favor de combater a criminalidade. E não vai surtir efeito só a gente combatendo, a gente tem que investir no jovem, tem que investir na educação pública de qualidade, tem que investir no esporte. E a gente vai mudar isso. A gente tem essa obrigação, pelo menos eu tenho, eu acho que eu tenho a obrigação moral de tentar fazer alguma coisa. Uma das grandes críticas da oposição de Camaçari é justamente isso, essa falta de investimento na juventude, seja para cursos preparatórios, a parte educacional, que Camaçari perdeu faculdades que saíram de lá. Uma das grandes críticas da oposição de Camaçari é essa. Como é que você avalia, né, o governo Alinaldo nessa questão voltada para a juventude, esses investimentos que são feitos? Você fala oposição em Camaçari? Sim. Juventude do PT? Oposição. Ah, entendi. Não Quem só passou PT. por aqui. Quem Ah, passou que por eu- tá que é o que a explicado, gente tá pode- explicado, que é o tá que a gente explicado. pode Quem passou falar. por aqui. Entendeu? Eu acho que fica muito fácil você ser oposição, porque a oposição só faz o papel de bater. Eles nunca falam o papel de solucionar. Isso é interessante da oposição que tem lá em Camaçari, sabia? E eles podem falar sobre erros que acontecem agora, mas eles não explicam que a maioria dos erros que acontecem agora foi pela inabilidade política deles antigamente e pela falta de posicionamento. E aí fica aquele debate de um joga pra lá, outro joga pra cá. Eu acho que o político verdadeiro, ele tem que bater no peito e dizer: eu vou resolver esse problema e eu vou tomar responsabilidade pra mim. Chega de ficar terceirizando responsabilidade, dizendo que é culpa de A, de B, de C. Pega o problema e resolve. Se o governador é de outro partido, você fala: não, eu sou vereador. Eu vou até lá e vou procurar resolver o problema. Porque depois que acaba a política, desce do palanque e governa. Tem um Você vereador acha que Flávio vai conseguir resolver esse problema? Eu tenho certeza que Flávio vai conseguir resolver. Eu vou te dar um vou exemplo. além, eu vou além. Você, caso eleito vereador, como é que você resolveria o problema da juventude em Camaçari? Eu eleito vereador de Camaçari, independentemente de quem seja o prefeito, e eu espero que seja Flávio Matos, eu vou bater no gabinete dele e vou dizer: eu tenho que resolver esse problema porque foi uma pauta que eu me comprometi na campanha. Eu fui eleito com uma pauta e tenho que ir com ela até o fim. E a gente vai procurar ouvir a juventude, vai procurar saber o que os jovens precisam e a gente vai fazer um movimento revolucionário na cidade para os jovens. Existe algum projeto seu em relação a isso? Eu penso na gente criar uma frente parlamentar de juventude, ou pelo menos um lugar em que a gente possa se reunir quinzenalmente, mensalmente, em que a gente possa destravar esses problemas, que a gente possa apresentar soluções dentro de tudo que a lei permite, de tudo que a administração pública pode fazer por nós, porque a gente sabe que é um processo muito burocrático, é um ambiente burocrático. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, não dá pra ficar do jeito que tá, não dá pra ficar na inércia. Camaçari é uma cidade que tem muitos jovens, de 15 a 29 anos, se você for tanto no centro quanto no litoral, você vê muitos jovens nas ruas. E você vê muitos jovens sem ter o que fazer. E esse, de fato, é um calcanhar de Aquiles, né? Seja para a gestão municipal, estadual, é um calcanhar de Aquiles. E isso precisa ser resolvido, porque grande parte da criminalidade está aí, na ociosidade desses jovens, né? Como é que você pensa sobre isso, sobre essa situação desses jovens atualmente no município? Bom, aí a gente fala de educação pública. E quando a gente tô fala... falando Não, pera, calma, eu vou chegar lá. Só um minuto. Quando a gente fala de criminalidade, não adianta a gente querer falar só de segurança pública, porque a segurança pública, os agentes de segurança pública devem ser a última força convocada.
a gente tem que falar de uma educação pública de qualidade que seja uma educação integral. Que o jovem possa ocupar a mente dele, né? Tem outra frase bastante conhecida, mente desocupada, oficina do diabo. A mente do jovem tem que estar ocupada no estudo, tem que estar ali integralmente, fazendo atividades esportivas, acabar com esse sedentarismo. E depois a gente fala de esporte. A gente tem que investir no esporte da cidade, tem que ter o retorno do Bolsa Atleta, que inclusive o secretário de Esportes hoje na Câmara falou sobre isso, que está tentando trazer o Bolsa Atleta de volta, que era algo que incentivava os jovens atletas de Camaçari para que trouxessem os títulos para o município. Então, a gente tem a obrigação de resolver. A gente tem como resolver. Então, a gente deve buscar isso. Então falta vontade política. Falta vontade política, não de todos os políticos, mas de alguns sim. Você falou aí que ser oposição é muito fácil porque só faz bater. E você disse que os erros do seu grupo foi por coisas passadas mal feitas. E os erros do outro grupo é erro do grupo. Me explique isso. Você quer ver uma coisa, Você Cícero? não entende direito. Tem algo em Camaçari que era um patrimônio da gente, eu vou dizer assim, que é o Rio Camaçari. Que era um rio que lá na época de meu pai, as famílias se reuniam, aí tinha gente que tomava banho no rio, era, eu vou dizer, uma atração turística ali da sede. E aí hoje, eles falam bem assim, cadê a revitalização do Rio Camaçari? Só que o que eles não falam é que foi uma promessa de Luiz Caetano enquanto prefeito e que o dinheiro ninguém sabe pra onde foi. Porque a verba tava lá, entende? Então, são problemas deixados por eles que eles querem jogar nas nossas costas e eles que lutem pra se explicar. Eles que lutem pra dizer por que não foi, por que não fez, porque tinha o governo federal na mão, tinha o governo estadual na mão, tinha o governo municipal, podia ter sentado em alinhado e resolvido, mas faltou vontade política de resolver o problema. E até hoje não foi feito. Até hoje não. E por que não foi feita pelo grupo que entrou depois? Pronto, porque é uma situação muito burocrática de ser resolvida, porque tem um problema, tem um débito com a Caixa Econômica, e aí vai a toda aquela articulação política que você tem que ter, porque o governo federal mudou o presidente da Caixa, e às vezes são de partido diferente, e às vezes faz a politicagem, então é uma situação complicada e burocrática, mas que com muita vontade política pode ser resolvida. Cauã, você falou de Frente Parlamentar Da da Juventude. Existem muitos candidatos jovens em Camaçari, está existindo um movimento de renovação da política, né, oxigenação com jovens, com figuras jovens em Camaçari hoje? Existem vários pré-candidatos jovens. Não diria a você que existe um movimento dessa juventude unida, porque todos são pré-candidatos. Mas tem nomes bastante interessantes em potencial. Camaçari é um celeiro de jovens políticos, eu vou dizer assim. É uma cidade realmente que a juventude é muito politizada. E eu creio que veremos grandes quadros na política brasileira daqui a alguns anos. Espero ser um deles. Quem são suas inspirações, suas referências políticas, Cauã? Poxa, Você falou de Nicolas. sim, é porque Nicolas de verdade, ele consegue ser a minha maior referência. Mas além dele, tem mais alguém que você se inspira? Jovem? Sim. Jovem ou mais experiente? Que faz um tipo de política que Ou você que já se tenha identifica. feito política e que já passou. Realmente tem o André Fernandes, que agora é pré-candidato a prefeito de Fortaleza, lá no Sim. Ceará, hoje ele é deputado federal. Tem o Carmelo Neto, também do Ceará. Tem o próprio Jair Bolsonaro. Me inspiro muito também na forma de fazer gestão que a Semineto fez em Salvador. Eu tô tentando buscar um de Camaçari, mas eu creio que no momento eu acho que não tem nenhum jovem, assim, entendeu? Que tenha me inspirado, né? Que chegou a ser... Porque o vereador mais jovem da história de Camaçari foi o Otaviano Maia, que foi com 28 anos na época. Foi o mais jovem da história. Você quer bater esse recorde de Eu Otaviano? falo com ele toda vez que a gente se encontra, eu vou quebrar esse recorde, vou tomar esse prêmio de você. Porque, assim... Isso seria um novo marco na história de Camaçari, porque aquela Câmara ali tem gente com 4, 5 mandatos já, então já chega de cabelos brancos ali naquela Casa do Povo. Não tô querendo dizer que quem é velho não tem a capacidade de fazer um bom trabalho, mas tô dizendo que é hora da gente deixar a juventude que tá oxigenada tentar fazer algo novo. Por que a gente não investir em algo novo? A gente, pra saber se alguma coisa dá certo, a gente arrisca. E pode haver um equilíbrio também, Pode haver né? um equilíbrio. A juventude com a experiência alinhada ao interesse Exatamente, público. exatento, é isso que... Dá certo essa isso que eu forma. Você penso, acha que Cícero. essa onda Flávio Matos de renovação política na cidade, né, com pensamentos mais jovens dentro da política, pode ajudar também que quadros mais jovens sejam eleitos? Com certeza, porque Flávio é um cara jovem, se elegeu muito jovem também, ele tem um serviço prestado, você teve a oportunidade de entrevistá-lo, ele é muito atencioso às demandas da juventude. Você liga pra ele, se ele não atender, é duas situações, ou ele tá na entrevista, ou ele tá numa reunião.
mas ele atende, ele tenta solucionar o seu problema da melhor forma, é um cara acessível. Então, para além de candidatos jovens terem a oportunidade de se eleger, eu tenho certeza que quando ele sentar na cadeira de prefeito, a Secretaria de Juventude vai ser criada, que já foi um pedido nosso a ele, e a gente vai ver um movimento de verdade em Camaçari pela juventude. E a gente vai conseguir fazer muito mais do que já foi feito durante todos esses anos pela diretoria de juventude. Eu tenho muita esperança em Camaçari. Você vê que quando a Semineto ele foi eleito prefeito de Salvador, eu sou muito ligado em entrevistas, tá, gente? Eu assisto entrevistas de todo mundo para colher informações, para saber como o político ele se comporta, seja do lado A ou do lado B. Sim. E aí o Neto ele falou que quando ele dizia que ia ser candidato a prefeito de Salvador, as pessoas diziam, você tá ficando louco, porque não tem ninguém que consiga resolver o problema dessa cidade. E foi durante 8 anos, 8 vezes avaliado como o melhor prefeito do Brasil entre todas as capitais do estado brasileiro. Então, eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir esse feito em Camaçari. Eu sou pré-candidato a vereador, mas eu nunca pude ter a oportunidade de compartilhar com vocês o meu sonho, né? A aria da minha sala, até quando a gente conseguiu estudar no período do outro semestre, eu ainda era líder de sala. O meu sonho sempre foi ser prefeito da minha cidade, de Camaçari. Continua até hoje, tenho certeza que Deus vai me permitir realizar no momento que Ele tiver para mim. E logo quando eu entrei no período acadêmico, eu tive a oportunidade de dizer que estava fazendo direito, para justamente ter o conhecimento constitucional de tudo que eu podia e não podia fazer. Hoje mesmo é uma aula muito interessante para mim, que é direito administrativo, administração pública. E não ficar à mercê de outras pessoas para saber o que pode não ser feito na cidade. E aí, logo no primeiro semestre... Mas vereador contrata assessoria, meu filho. Deixa de coisa. Quer fazer tudo também. E tem um detalhe também, Cauã. Eu, pelo menos, sou um ferrenho crítico a isso. Profissão político. Você tem interesse em ser político profissional? Ou você quer seguir uma carreira, fazer alguma coisa e, além disso, ser político? Olha, política não é profissão. Política é uma vocação que você tem. Sim. É um dever que você tem de pessoas que selecionaram você para você cuidar delas, né? Fazer... E quando eu digo cuidar, a pessoa acha que o político é para dar emprego. Não é isso que acontece. Fazer valer seus direitos. É exatamente, né? Isso. E poder fazer muito mais do que aquilo que você merece, que está dentro da atuação pública dele. Eu não tenho interesse de seguir carreira na advocacia. Mas eu não quero fazer política como uma profissão. Eu quero estar na política até onde Deus e o povo permitirem que eu esteja. E se eles não quiserem mais, eu vou entender perfeitamente, porque isso é a democracia. Mas dizer a você que eu tenho interesse em outra profissão, nunca quis ser advogado. Nunca quis ser promotor de justiça. E por que você faz direito? Você quer seguir em que área jurídica? Justamente isso, por isso que eu falei. Porque eu quero direito ter administrativo constitucional de toda a gestão pública, de tudo aquilo que eu posso fazer com a máquina pública e tudo aquilo também que eu não posso fazer. Por isso que eu escolhi direito. Depois vou pós-graduar em gestão pública. E não é fazer disso uma profissão, entende? É como eu falei, uma vocação. Maravilha. Isso. Como é que você viu? Já deve estar chegando no nosso horário, né? Mas você acompanhou e como é que você viu os 4 anos de governo Jair Messias Bolsonaro? Eu vi um governo muito difícil de ir pra frente, mas não pelo fato de falta de vontade política, como a gente estava falando aqui, mas pelo cenário que se apresentava no mundo. A gente passava por uma guerra Rússia versus Ucrânia, que, querendo ou não, afetava indiretamente no Brasil, né, pela mercantilização de produtos, e a gente enfrentou uma pandemia. Então foi uma situação muito difícil em que eu não precisei concordar com tudo que o presidente Jair Bolsonaro falou, porque eu realmente não concordei. Houveram momentos em que a gente precisava de uma postura mais séria. Mas, algum de vocês aqui é jornalista formado em jornalismo? Todos. Oh, gente, que da hora. Eu tô fazendo uma pergunta ainda. Por exemplo, teve aquela situação em que a jornalista pergunta pra ele, em um vírus que não tem cura, não tem vacina, não tem tratamento, não tem nada, são 200 mil mortos, ela chega e pergunta, presidente, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? Responda. Então, num momento de descontrole emocional, ele vai lá e fala, e daí, eu não sou coveiro, entende? Então, aquela fala realmente foi lamentável naquele momento, porque tinham pessoas morrendo, mas eu entendo que não tinha o que ele fazer naquele momento. Mas graças a Deus, todo mundo que... como presidente da República. Como eu falei, precisávamos de uma postura mais séria naquele momento, mas errar é humano. Persistir no erro é burrice. Graças a Deus ele não persistiu. Errou é humano. Você nunca errou, não, Ali? Deve ter ouvido as pessoas erradas. Exatamente. Chefe de Estado. Mas você é jornalista. Erro, jornalista erra. Todo mundo não erra. O ser humano erra. O ser humano erra. É isso. E o que você faria? O que eu faria? Se eu chegasse, eu tô lá, não sei o que, tá acontecendo, pandemia no mundo, ninguém tem a solução.
E aí, o que a gente vai fazer? Estamos desesperados. O que a gente vai fazer? Graças a Deus eu ia procurar um profissional para conseguir ter uma postura de seriedade referente à pressão psicológica. Porque quando você mexe com o psicológico de alguém, realmente fica muito difícil. E principalmente ele que já tinha um temperamento muito explosivo. Mas não foi por causa desse temperamento e dessas falas que ele fez uma gestão ruim. Muito pelo contrário. Para mim, eu ouso dizer que foi a melhor gestão de um presidente na história da República Brasileira. 28 anos na Câmara Ele Federal. não sabia lidar com o jornalista? Ô, meu amigo, quando você tá sentado naquela cadeira é diferente. Vamos lá, você... É porque... na Moema verdade, já foi deputada e agora é prefeita. Perguntaram se é a mesma coisa. Não é, Você, na verdade, foi o seu primeiro voto? Quando Pra você... presidente foi. Eu Presidente. votei primeiro na eleição de 2020, depois votei em 2022. 2020 você votou para prefeito, Prefeito, e Votei agora em votou Elinaldo 22. e 22 agora eu votei em Jair Então, Bolsonaro. para Bolsonaro em 18 você não votou. Não consegui Não. votar, mas fiz Isso, uma campanha. mas você fez uma com campanha? certeza, agressiva, vou dizer assim. Porque era o momento que o Brasil precisava. Você era tal daquele gabinete? Gabinete do ódio, não. Mentira de gabinete do ódio. Mas era um momento que o Brasil precisava disso e a urna Sim. comprovou isso, porque nós vínhamos de escândalos de corrupção na época dos governos petistas, nós vínhamos de um impeachment da ex-presidente Dilma por crime de pedalados fiscais, um crime de responsabilidade, e teve o governo mais ou menos do Michel Temer. Então o Brasil pedia algo novo, pedia alguém com todas aquelas características, alguém autêntico. E Jair Bolsonaro apareceu, tanto que o PSDB saiu de cena e Jair Bolsonaro foi eleito presidente da Um República. exercício de reflexão. O que você acha que fez Bolsonaro ganhar em 2018? O que você acha que fez Bolsonaro perder em 2022? Eu acho que nunca em entrevista me fizeram perguntas tão pertinentes como essa daqui. Eu fico muito feliz com esse tipo de pergunta. É bom. Em 2018, o que fez Bolsonaro ganhar aquela eleição foi justamente o sentimento de esperança em que as coisas poderiam mudar e o sentimento de renovação. Porque o PT já vinha governando há muito tempo e todos aqueles escândalos de corrupção, aquela roubalheira toda, aquela vergonha internacional. E Bolsonaro conseguiu quebrar esse tabu com a autenticidade dele e se eleger presidente da República. Porque era um novo movimento que surgia. E muitos que eram conservadores ou então somente de direita, que eram escondidos, vieram à tona e a direita cresceu no mundo inteiro. Tanto que Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos antes. E agora o que está acontecendo de novo? Tem uma outra onda, É uma né? outra onda. Bukele sendo reeleito em El Salvador. Javier Milei sendo eleito na Argentina, quebrando o histórico de um governo desastroso e desumano que deixou a Argentina no pior período inflacionário de sua história. Você tem acompanhado o Milei? Com certeza, teve aqui. Tem gostado? Tenho, mas é um trabalho de formiga, como a gente tem sempre falado. Ele não vai conseguir consertar o que destruíram em todos esses anos da noite pro dia. A gente tem que ter paciência, mas pelo menos ele prova ser um grande líder, um grande gestor e uma pessoa humilde, né? E não em um voo de classe econômica. Enfim, vamos lá. E aí o que fez Jair Bolsonaro perder em 2022? Além, né, a gente não pode tapar o sol com a peneira, para além dessas falas que chatearam pessoas em alguns momentos, mas graças a Deus ele ainda conseguiu ter uma votação mais surpreendente do que em 2018, no primeiro turno de 2022. 51 milhões de votos só no Ele primeiro perdeu, turno. mas teve crescimento, né? Teve um crescimento, tanto que ele perdeu para Lula por causa de pouco menos de 2 milhões de votos. E toda a perseguição política que ele sofreu, de todos os órgãos que eram comandados indiretamente pelo PT. Isso é um fato. Porque teve aquele problema com aquelas propagandas que iriam passar na rádio, que não passou, tiveram todas aquelas perseguições políticas, problemas na pré-campanha, na campanha, Alexandre de Moraes presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então foi algo que atrapalhou a campanha de Jair Bolsonaro. Mas ele teve a habilidade política de eleger maioria na Câmara, no Senado, eleger grandes governadores, 15 governadores durante o país. E hoje ainda tem um capital político gigantesco e se ele não for candidato, que nós ainda temos esperança de que Jair Bolsonaro volte a ser elegível, ele com certeza vai ter um capital político enorme para poder lançar um candidato e vencermos as eleições de 2026 e isso vai ser a prova agora em 2024. Mas ainda tem 2024, Na eleição passada, 2022, no segundo turno, lá em Camaçari, deu a ACM Neto com 87.177 votos e 57,41%. O Jerônimo teve 64.621 e teve 42,59%. Neto perdeu a eleição para o governo, mas em Camaçari ele ganhou. Camaçari fez o dever de casa. O que você acha que isso pode interferir na próxima eleição de prefeito? Você acha que repete isso aqui? Eu acho que nós temos condições de ganhar a eleição. Nós podemos ganhar a eleição. Elinaldo provou isso quando
Rapaz, você tem que entender uma coisa. Você já entrevistou o Caetano, Paulo? Você precisa ver. Toda eleição que esse homem entra, ele diz que tá ganho. Ele já entra a eleição, ganho. Mas aí ele fica com a pesquisa, a gente fica com a eleição. Que é um ditado que eles costumam dizer do lado de lá. E aí, Elinaldo tem alimentado esse discurso em que ele diz: eles vão tomar chumbo mais uma vez. Porque perderam pra gente em 2016, perderam pra gente em 2020, vão perder agora em 2024 de novo. E isso não é salto alto, a gente tem que ter pé no chão, tem que ter humildade de saber que a gente vai ter que trabalhar muito pra ganhar essa eleição. Mas, se toda eleição que ele entrar ganho, a gente já ganhou essa de novo. Que não tem cabimento. Historicamente, eles falam que vai ganhar a eleição. Historicamente, ele sempre fala que vai ganhar a eleição. Quando chega, a gente ganhou dele em 2016 com 30 mil votos de diferença. Elinaldo praticamente foi a revelação política baiana. Isso foi esforço de muito trabalho, né? A gente nunca teve salto alto, eu vou dizer assim. Pelo menos eu particularmente, Cauã, nunca tive salto alto. Tanto que eu achava que Bolsonaro já estava ganho. Neto não tinha tanta certeza, mas algumas pessoas que achavam que Neto já estava ganho no primeiro turno, infelizmente tiveram um baque muito grande. A gente não pode ter salto alto, tem que trabalhar com a humildade, porque a soberba ela precede a queda. Como foi ver que Bolsonaro, você falou que achava que ele já estava eleito. Como foi quando você viu que não foi eleito? Foi foi triste pra mim, né? Foi lamentável porque... Você não chorou não, né? Você fica emocionado aí. Não, Chega abaixo a cabeça. Chega emocional. Eu chorei, mas lembrei do momento triste que foi pra mim, porque Lula ganhou com um discurso agressivo e que ia totalmente contra tudo que eu sou. A verdade é que eu não concordo com Bolsonaro em tudo. Por exemplo, tenho a noção de discordar com algumas coisas que ele falou na pandemia, mas isso não impede de apoiar ele, admirar ele e entender que ele é um grande quadro político do Brasil. Mas a verdade é que eu não concordo com Lula em nada. Então tudo que Lula é a favor, eu sou contra. E a prova disso, o ápice, foi esse crime de responsabilidade que ele cometeu nessas falas desastrosas contra Israel. Mas pra mim foi lamentável, foi triste, foi um retrocesso na política brasileira. Eu tinha muita esperança que ele ganhasse, nós trabalhamos muito pra isso, muito mesmo, dia e noite. Nós fizemos o nosso trabalho. O Nicolas ele fez uma caravana Juventude pelo Nordeste e quando algo que você se doa muito, que não atende às suas expectativas, a gente tinha motivos pra ser grato pela vida. Deus nos deu o dom da vida, até tinha um mandato da maioria do Congresso conservador, mas não tínhamos o que comemorar. No dia 7 de setembro, que era algo simbólico para nós, não saímos às ruas, não fomos às ruas justamente por conta de que não tínhamos o que celebrar. Porque o bandido voltou à cena do crime, como disse o próprio vice dele. Você acha saudável essa divisão que o Brasil vive há muitos anos já, na verdade? Esse radicalismo de esquerda, de direita e centro, enfim. Você acha que isso é saudável, que o bem comum ele ganha nisso ou acaba sendo apenas briga de grupo? A gente não sai do lugar. Esse radicalismo não é bom porque muitas das vezes você tem que compreender o seguinte: se existem 513 deputados, eles não são deputados que estão ali com seu CPF próprio cadastrado na Câmara. Eles são pessoas que representam uma parcela da população que votou nele. Então você tem que dialogar. Deveria ser isso. É o meu pensamento. A lógica que ela me a perguntou. lógica Eu, se fosse Teoria, presidente né? da Na teoria é República, faria assim. Tanto que foi o que o Bolsonaro fez quando ele foi entrevistado por William Bonner. Bonner disse que ele tinha um discurso sobre o centro democrático e depois teve que sentar para conversar com eles. Por questão de governabilidade e atender a demanda de toda a população. E aí ele chegou e falou pro Bonner: você tá querendo que eu seja autoritário, ditatorial, conversando só com os deputados que são do meu grupo político. Então você tem que ter o diálogo com todas as pessoas de todos os lados. O extremismo nunca é saudável, o radicalismo. Mas, assim, treino é treino, jogo é jogo. Eleição é eleição, passou a eleição, a gente governa. Mas no período da eleição a gente vai lutar, brigar para que nós consigamos eleger o candidato que nos representa. Sempre Você falou que o extremismo é muito... Eu não falei isso, Não, eu falei que ele não é saudável. O extremismo não é saudável. E você, ao mesmo tempo, você fala: tudo que Lula falar eu discordo. Mas isso não é extremo? Não, isso não é ser extremo. Existe diferença. Porque ser extremo, eu penso que já é o que aconteceu em Brasília, no dia 8 de janeiro. Quando Aquilo você é extremo. contrapõe alguém, assim, o que você falar eu vou discordar. Eu não O que você falar eu vou discordar. Eu não quero nem saber o que você fala, mas eu vou discordar. Isso não é extremo? Eu não contraponho ele, a pessoa, eu contraponho tudo aquilo que ele acredita, porque não vai de nada com o que eu acredito. Não é dizer... Mas você não acredita que não existe nada. Nada. De positivo em Lula? Nada. De positivo? Um trabalho social Existe bacana, uma única hein? coisa, ProUni. Que muitos amigos meus na faculdade são
Apenas só por ele? um? Santo, pra mim não tem nada de bom. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que coisas boas são feitas, mas pra mim tudo aquilo que ele causou no Brasil foi um retrocesso político e prejudicial a todos os brasileiros. Forte, meus amigos. E aí? E aí? A cara de E Ali. aí? Assustou, hein? Vai, fale. Ari, Na verdade, Vai. eu acho Rapidinho, assim, só pra- quando só ele pra fala, gente ele fala como é? Jogo é jogo, Treino é treino. treino. Treino, jogo Né? é jogo. A gente está vivendo um momento político atípico, né, no nosso país. E que a gente está vivendo o tempo todo jogo. A gente não está vivendo treino. Né? Não, eu A acho gente que já você- está falando, Acho que olha você o que errou. você já falou. O jogo não termina. O jogo não termina, meu amor. O jogo, ele não está terminando, porque você já está falando em 2026. E quando chegar 2026, já estamos falando em 2030. Ou seja, os políticos atualmente não saem do palanque nunca. Porque 2024, né, os anos pares, né, são anos eleitorais. Os anos ímpares seriam anos que não são eleitorais, anos de governabilidade. Mas aí é o que Mas tá. é o que não está acontecendo, porque você termina uma eleição já pensando na outra. Agora, Eu digo com Agora tranquilidade, porque você- eu trabalho com política. Ano agora, passado, eu não precisei trabalhar o ano ímpar sem ser política. agora, Eu falei Agora, sobre normalmente. 2026 porque me Sim. foi questionado em perguntas Sim, sobre isso. sim. Mas não é dizer que eu tenho que estar preocupado agora com minha pré-candidatura a vereador. Sim. 2026 vai chegar no momento certo e a gente vai discutir 2026 na hora correta. Porém, quando você fala que eu sou extremo, então aí eu vou te dar um exemplo. Não, a gente calma, não falou Paulo. com você, a gente falou que você fez uma fala extremista sem Pronto, perceber. então vamos lá ao assunto. No período eleitoral de 2022, em que teve todas aquelas sabatinas no UOL, Jerônimo foi questionado como ele agiria se Bolsonaro fosse reeleito presidente da República. E tudo que ele foi falar foi abrir a boca e dizer: não há como ter diálogo com esse governo. Isso é algo extremista. Você não Sim. conseguir ter diálogo. É. Não é dizer que eu não teria diálogo com Caetano se ele se tornasse prefeito, e Deus livre Camaçari disso. É dizer que eu não concordo 100% com as ideias dele, mas que se eu precisar resolver a situação do povo, eu infelizmente tenho que procurá-lo mesmo não gostando dos ideais dele, porque Mas se ele tiver um projeto para a juventude que seja bom para você? que seja bom, é isso que eu tô falando. Não é que eu sou Porque eu contra... não vou concordar 100% Calma. com ele. Eu não sou contra tudo que o Lula falou antes de escutar ele, mas tudo que eu escuto da boca dele, eu sou contra ele. É o fato. Eu não sei o que ele vai falar depois. Aí eu posso dizer se eu sou contra ou a favor, mas ele já desrespeitou pessoas com deficiência autista, disse que tinha um parafuso a menos. Ele já desrespeitou o povo de Israel, comparando com o nazismo. Ele já desrespeitou o povo negro, chamando uma moça negra que tava no palanque, dizendo que era bom ela bater no tambor. Pelo amor de Deus, ele... Mas aí, Ari, são calma, as coisas- deixa eu terminar pra não perder a linha do Vai, raciocínio vai. pra gente dizer. Ele acusa tudo aquilo que ele chamava Bolsonaro, racista, fascista, machista, tudo aquilo que ele acusava o adversário dele, ele tá fazendo por quê? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Esse é o dilema deles. É isso que eu digo em relação à política. A questão de um lado e do outro. Qual é a diferença? Bolsonaro atacava a China o tempo todo. Bolsonaro disse que a única fraquejada Ele falou dele que foi foi um erro. a mulher. É. A fraquejada foi a filha mulher. Então, assim, os discursos de um lado e do outro são semelhantes no que tange aos ataques, né? E os Às erros, como ele minorias. mesmo falou, né? Que E aí, Ou qual é a foi um erro? diferença de um lado e do outro? É a posição que você tá? A posição você... É onde você olha, né? É isso que eu tô dizendo, de um lado e do outro, do extremismo. Dos dois lados Dos tem dois erros. lados. Que Paulo Dos dois falou lados mais tem cedo. erros e é Você necessário entendeu? Eu acho a gente que ter o pé no chão e político- reconhecer isso. Eu acho que o político, ele tem que, hoje em dia, tem que transcender isso. E pensar no bem maior. Quem é o bem maior? Que está na ponta. É a população O que está povo. sofrendo com falta de saúde, uma educação de péssima qualidade, que não tem um transporte público, que não tem a comida dentro de casa. Eu acho que a política ela tem que passar por isso aí. Eu acho que tem que pensar no povo e não nessa política partidária que só faz, para mim, só faz aumentar o ódio, né? só faz deixar o parlamento mais pobre. Porque você não tem uma discussão
pelo preço do leite, você não tem uma discussão Vai pelo viés pessoal, Por- né? porque eu vou abrir uma rua e fazer um viaduto, fazer, sabe? Porque Mas isso é papel do Poder Executivo. Não, isso é papel do Poder Legislativo, porque De quem O indicar. legisla... Legislativo indica. Você indica. Quem indica e legisla O Legislativo é indica. o Legislativo. Quando Mas quando o ele faz a Executivo discussão do manda... eu vou fazer, Quando o Executivo manda pode, um projeto entendeu? de lei, quando o Não tem Executivo poder. manda um projeto de lei, o Legislativo ele tem a prerrogativa de modificar, de mandar modificações para vetar que e modificar para quem depois veta, sancionar. quem veta é prefeito. Quem veta é o prefeito, não é o Legislativo. Então ele pode O mandar. Executivo veta. Mas, Sim, meus então, amigos, prefeito, o papo está maravilhoso. Já passamos de uma hora. E eu acredito, Cauã, que você seja esse jovem que possa de fato mudar o Brasil. certeza. Você passou por um tiroteio aqui, que foi bacana. Esse Muito programa bom, foi muito bom. muito bom mesmo. Porque, Verdade. de Sabe fato, falar, entende. de fato, a gente lhe provocou o máximo. A gente, Proposital. a gente extraiu de você o que você tem de melhor. Eu acho bacana. Entendeu? Meus Ele parabéns. se controlou. Meus parabéns. Tá Que- preparado. que Deus permita que você consiga É. fazer a sua caminhada, que você consiga alçar os seus Amém, meu velho. objetivos. Muito obrigado, entendeu? É por Infelizmente, isso que- esse programa acaba. É. E antes de acabar, a gente queria ouvir as suas As considerações considerações finais. E, É. Redes sociais. e que você deixe ali as suas redes sociais, Quem dê um quiser recado fazer para parte todo do mundo. PL também, como é que pode falar, procurar? com Tem todos os certeza. recados aqui nessa câmera. Aqui. É um comentário final, né, pra dizer que vocês me provocaram o tempo todo, eu mantive o controle emocional, e pra você ver o que aconteceu com o Bolsonaro, na hora que a jornalista ficou provocando ele o tempo inteiro, mas graças a Deus, quando eu... A gente pegou mais pesado. A partir do momento que eu mantive o meu controle, é justamente porque Deus está me guiando, como eu falei a vocês, eu fui vocacionado a vida inteira pra momentos como esse. E eu quero agradecer a vocês pelo convite, pelo bate-papo que foi maravilhoso. Eu cheguei aqui dizendo que eu gosto da polêmica mesmo, do conteúdo. Me pergunte o que quiser, porque o político ele tem que estar pronto. O político ele tem que estar preparado. E quando você se recua de algum assunto, significa que você não se preparou para aquele assunto. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado a quem vai assistir aí. Eu já desejo uma boa entrevista. E eu tenho certeza, muita fé em Deus, que o povo de Camaçari, e principalmente o Senhor Jesus, vai me dar a oportunidade de eu lutar pelo meu povo. Tudo que eu sempre quis foi melhorar Camaçari, lutar pela minha cidade, que eu tanto amo, defender a minha pátria, que é o Brasil. E as minhas considerações são essas. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa Muito suas obrigado. redes também, As redes Cauã. sociais. Minhas redes como é que- sociais, Instagram, Cauã Domingues BA, Twitter, Domingues underline, com Z, né? No final. exatamente, underline Domingues K. E E quem quiser fazer parte do PL Jovem faz como? quem quiser fazer parte do PLJ é só entrar em contato comigo. Ou então ir na sede do PL, ou então ir no Instagram do PL, ou então ir no site do PL. E vocês serão bem acolhidos e formaremos uma juventude conservadora forte para conseguir mudar o Brasil. Meus amigos, que entrevista massa. Parabéns, meu velho. Viu? Obrigado, gente. Tamo aqui. Obrigado por Até a ter próxima, pessoal. Tamo junto, Tchau, tchau. Verdade no trabalho.